Olá, eu sou a professora Suzete de Língua Portuguesa. Nós estamos no PET 4 na semana 1. O eixo temático é estilos de época na literatura brasileira e em outras manifestações culturais. Vamos conversar sobre a semana de 22 e o modernismo brasileiro. O início do modernismo brasileiro traz como marco a Semana de Arte Moderna, que ocorreu entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo, cujo objetivo era renovar o ambiente artístico-cultural e mostrar o que havia de novidade. Percebam aqui que a palavra novidade ela vem maior, né? Ela vem em destaque. Na escultura, dança, arquitetura, música e literatura brasileira do momento. Foi um grande movimento de renovação geral no panorama da arte ocidental, no qual escritores, pintores, escultores, intelectuais e músicos uniram seus esforços para apresentar suas produções ao grande público. Reunião das tendências estéticas que tomavam forma em São Paulo e no Rio de Janeiro desde o início do século. A Semana de Arte Moderna também revelou novos grupos, novos artistas, novas publicações, tornando-se a arte moderna uma realidade cultural no Brasil. Atividade 1. Pensando um pouco no contexto, lembre-se de suas aulas de história e de suas leituras em jornais e livros didáticos, ou seja, o pano de fundo da existência da semana de 22. Como você consegue perceber, por seus conhecimentos adquiridos ao longo do ensino médio, havia um grande alvoroço no entorno dessa ação modernista, tanto em nosso país quanto no mundo. Cite e descreva quais seriam os movimentos históricos mais evidentes nesse período na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. A professora fez um resuminho aqui, falando do contexto histórico, né? Então, inventaram no final do século XIX, início do século XX, o telégrafo, o automóvel, a lâmpada, o telefone, o cinema e o avião. É evidente a gente pensar que houve uma transformação na sociedade por conta dessas invenções, né? O quanto da realidade das pessoas foi modificada. Então, a crença no progresso era muito grande, existia uma euforia muito grande, né? O mundo ficava muito mais confortável por conta dessas invenções. Então, no início do século, a gente tem o que ficou conhecido como Belle Époque, uma bela época, né, de grande alegria. Só que isso vai durar muito pouco, porque em 1914 acontece a Primeira Guerra Mundial, que vai até 1918. Né? Então, a humanidade vive os horrores da guerra. Então, o homem que viveu a guerra, ele começa a questionar os valores do seu tempo, né? Será que a gente está fazendo certo, né? Os valores filosóficos, sociais, políticos, né? E o que acontece, gente, lá na Europa? Manifestações artísticas, vanguardas europeias. Então, o que é uma vanguarda? Né? É um conjunto de tendências que, num determinado momento histórico, se opõem ao estilo vigente, né? Especialmente no campo das artes. Eles querem fazer o quê? Propor uma ruptura, um choque, quer mudar. Vamos mudar o que a gente está fazendo. E essa vanguarda é aquilo que está lá na frente, que vai modificar essas tendências. Então, a gente tem nessa ordem cronológica lá na Europa, acontece o futurismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo. Vou lembrar para vocês também que quem tinha dinheiro no Brasil naquela época, que quem estudava, né, e depois escrevia aqui, ia estudar lá na Europa. Então, tinha contato, né, teve contato com essas vanguardas europeias, com essa nova maneira de fazer a arte, né? Não fazer mais como antigamente, fazer de uma forma nova, diferente.
Aqui no Brasil, em 1911, Hermes Fonseca foi eleito presidente do Brasil e ele vai propor uma política das salvações, visando acabar com as oligarquias cafeeiras e a concentração do poder, tá? Em 1902, a inflação cresce, vai ocasionar greves operárias. Em 1913, uma revolução em Juazeiro do Norte. Em 1914, Venceslau Braz vence, né, presidente do Brasil, e volta à política do café com leite. E nós temos também o início da Primeira Guerra Mundial em 1914 e vai repercutir aqui no Brasil também. Em 1915 acontece no Brasil o Congresso Internacional da Paz e em 1916 intensificam-se no país as greves operárias contra a caristia. Então a gente pode voltar lá no PET e fazer um resumo do resumo que a professora passou, tá? Os principais artistas envolvidos na Semana de Arte Moderna foram Anita Malfatti, Villa-Lobos, Manuel Bandeira, Ronald de Carvalho, Menotti Delpique, Oswald de Andrade, Vitor Brescheri, Di Cavalcanti, Guilmar Novas e Mário de Andrade, dentre outros. A literatura teve uma robusta contribuição nessa semana e seus textos foram lidos, declamados e replicados por anos, provocando uma onda literária revolucionária que alcança quase os dias atuais. Eu tiraria esse quase aqui, tá? Que alcança os dias atuais. Então, esse poema aqui, Os Sapos, é um poema de Manuel Bandeira, foi lido no segundo dia por Ronald de Carvalho e faz uma crítica severa aos parnasianos. Por que faz uma crítica severa aos parnasianos? Porque os parnasianos, né, é a escola literária que antecede o modernismo. A gente tem o simbolismo aí, mas ele está muito espremidinho, ele quase não aparece. E o parnasiano tinha uma maneira muito rígida de fazer poesia, né? Tinha algumas regras que eu deveria seguir se eu quisesse ser um bom poeta, né? Não existia nenhum tipo de liberdade quando eu fosse escrever. Então ele vai criticar aqui os parnasianos. E quando ele lê, segundo relatos, né, quando esse poema é lido, acontece o maior rebuliço ali dentro do Teatro Municipal, tá? Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Então ele está falando aqui que os sapos parnasianos gostam, né, dessa luz, dessa atenção, desse destaque, né, que eles ficam assim vaidosos, né? Eu acho que lembrando aqui da vaidade dos poetas parnasianos. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz meu cancioneiro é bem martelado. Então, cancioneiro aqui é uma coleção de poesias, chama o parnasiano de aguado, né? Quer dizer, uma coisa aguada é uma coisa meio sem gosto, mas a poesia é bem martelada, quer dizer que o ritmo da poesia, as sílabas poéticas da poesia são muito bem trabalhadas. Vede como primo em comer os hiatos, que arte nunca rima os termos cognatos. Quando ele fala aqui que ele não rima os termos cognatos, está falando que faz só rimas ricas, né? E o que seriam rimas pobres? É quando eu rimo termos cognatos, quando eu rimo palavras da mesma classe gramatical. Então, se eu rimar amar, eu vou pensar em amar, em cantar, em falar, eu vou pensar em verbos. Então, eu estou rimando termos cognatos, termos da mesma classe gramatical. E os parnasianos queriam o quê? Fazer uma poesia onde as rimas fossem ricas, né? Ou preciosas. O meu verso é bom, frumento sem enjoo, faço rimas com consoantes de apoio.
Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a formas a forma. O que ele fala aqui? Essa maneira de fazer poesia, ela tá muito antiga, né? Faz 50 anos que eles estão seguindo as mesmas regras, né? De pegar todas as formas da poesia que eu teria, que seriam múltiplas, que seriam variadas, e reduzir a uma única forma. Então existe aqui uma crítica também, tá? Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Então a poesia é a sensibilidade, é a maneira como eu posso perceber, né, a vida e toda a emoção e todo sentimento que ela pode causar em mim. Então está falando que não há mais a poesia, mas há artes poéticas, quer dizer, a maneira de fazer poesia é correta, é bonita, é elegante, é perfeita, mas não existe a poesia. Os parnasianos se preocupavam mais, gente, com o aspecto externo da poesia e não com o interno, né? E eram muito rígidos. Urra o sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. Brada em um assomo, o sapo tá no eiro. A grande arte é como lavor de joalheiro. Aqui ele faz uma crítica direta, deixa eu achar aqui, ele faz uma crítica direta a um poeta parnasiano, Olavo Bilac. Tem uma poesia do Olavo Bilac que chama Profissão de Fé, que fala assim, ó, torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima, como um rubi. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao seu jeito, do ourives, saia da oficina sem um defeito. Então ele fala aqui do ourives, que é aquele que trabalha com joias, né? Saia da oficina sem um defeito. Como uma joia não tem defeito nenhum, a poesia deve ser assim, perfeita também. Então, o que existe aqui na poesia do Manuel Bandeira? Uma crítica clara, né? Aqui, ó, a grande arte é como lavor de joalheiro, né? Ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas em um mal em si cabe, falam pelas tripas, sei não sabe, sabe. E longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita, veste a sombra imensa, lá fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é, que soluças tu, trânsito de frio, sapo cururu na beira do rio. O sapo cururu é um dos sapos mais comum que existe aqui no Brasil, tá? E ele está citando aqui que está lá longe, tá o sapo modernista, né? Que seriam os poetas que estavam começando aqui no Brasil. Tá certo? Então nós vamos voltar ali no PET. Nós vamos voltar lá no PET, não, nós estamos no PET, né? Vamos continuar aqui, ó. Vamos ver o que fala. Para saber mais. Os Sapos é um poema escrito por Manuel Bandeira em 1918 e publicado em 1919. Destaca-se em sua obra por ter sido declamado por Ronald de Carvalho durante a Semana de Arte de 22. Um evento de que Bandeira não participava efetivamente. Ronald de Carvalho, em meio a vaias do público, leu o poema, que é uma sátira ao parnasianismo, corrente estilística da época. Manuel Bandeira joga com as palavras à maneira dos escritores parnasianos, colocando pontos essenciais e características importantes defendidas e cultuadas por ele. Isto é, sonoridade, métrica regular e etc. Carnaval é o segundo livro publicado pelo poeta. Ele é tido pela maior parte dos críticos como um livro da primeira fase do autor, embora a crítica especializada já o considere uma espécie de obra de transição.
Os Sapos já é um exemplo de ruptura, uma criação considerada como um dos primeiros movimentos do poeta em direção àquele que viria a ser a sua produção futura, a poesia modernista. Os versos do poema Os Sapos trabalham com a ironia e com a paródia, a fim de despertar o público leitor para a necessidade de ruptura e transformação da poesia. Retire do poema trechos que possam corroborar com essa afirmativa, lembrando que as figuras de linguagem citadas se propõem ao deslocamento do texto modelo, ou seja, há no poema uma explícita intenção de sarcasmo, zombaria, caçoada, sátira, arremeto e imitação burlesca. Eu acho que dá para fazer, né? E a gente vai ficar por aqui.